Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Introdução à Teologia, dessa vez com o tema o pluralismo teológico, ok? Então pegue aí o seu caderno, sua caneta, tome nota de todos os tópicos e as explicações dos tópicos que nós daremos aqui para que você possa extrair, todas as informações relevantes e assim aprender um pouco mais acerca desse tema da nossa grade, do nosso curso de teologia, ok? Então vamos lá, que Deus abençoe o nosso encontro, em nome de Jesus. Bom, o primeiro tópico que eu separei aqui para vocês é o que é o pluralismo teológico. Primeira coisa que eu tenho para explicar acerca desse tópico é: o pluralismo teológico é aquilo que eu aceito, é aquilo que eu reconheço e é aquilo que eu tolero em outras vertentes. Vivemos num país não só de muitas religiões, mas como também de muitas denominações. A liberdade que nós temos, por exemplo, de pensar, de construir pensamentos, a liberdade que nós temos de ter acesso à Bíblia Sagrada e de dar a nossa interpretação aos textos sagrados, por vezes vão gerar dois tipos de situações. A primeira situação é um grande problema, quando eu não consigo interpretar a Bíblia da forma correta e acabo criando uma seita achando que estou criando uma doutrina, estou criando um caminho que me conduz para o inferno, ou seja, para distante de Deus, ao invés, ou melhor, achando que estou construindo um caminho que me aproxima de Deus, que me conduz ao céu. O segundo ponto é o ponto que nós queremos trabalhar aqui. É o ponto em que essa interpretação que eu vou dar, em alguns momentos, não vai coadunar com o pensamento das outras pessoas. Por mais que o meu pensamento ele venha ter uma base sólida na palavra de Deus, que não quebre a palavra de Deus, ele vai divergir do pensamento das outras igrejas, das outras denominações, dos outros irmãos. Até aí, gente, não tem problema algum. Não há problema algum eu pensar de uma forma diferente do que o meu irmão, desde que eu seja uma pessoa atenta a essa teologia plural que nós vivemos dentro do nosso país. Por isso eu preciso aceitar que uma outra vertente, ela tem tanta base sólida dentro da palavra do que a minha. Eu preciso aceitar que o pensamento do meu irmão é tão verdadeiro quanto o meu. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque eu acho que possuo uma verdade. E também isso não tem nada de errado. O errado sou eu entender que a minha verdade é a única, a minha verdade ela é absoluta. Se eu entendo que a interpretação que eu dou é uma verdade absoluta, logo, aquele que não pensa como eu penso está vivendo uma mentira. E não existe essa ideia de verdade absoluta. Eu não posso, por exemplo, me achar o dono da verdade, correto? De um determinado tema, de um determinado assunto, de uma determinada questão. Eu preciso aceitar que existem outras verdades e que essas verdades podem ser anexadas às minhas, e isso me proporcionar crescimento, evolução, sabedoria. O livro de Provérbios, por exemplo, vai dizer que na multidão dos conselhos nós achamos a sabedoria. Então é juntando verdades que eu consigo possuir uma verdade, e não tendo uma só, levantando uma bandeira. Hoje, por exemplo, você é de costume abrir as suas redes sociais e você visualizar muitos pregadores, muitos professores, muitos pensadores, E na fala da pessoa a verdade é que Deus trabalha assim. A verdade é que Deus faz assim. A verdade é que Deus não aceita as coisas desse tipo. Ou seja, é uma pessoa que está dizendo que ela chegou a um patamar de conhecer como Deus faz, como Deus age, a forma como Ele fala e a da maneira que Ele decide tomar as suas decisões. Então isso é um erro gravíssimo, porque eu coloco as pessoas dentro de uma caixinha onde eu sou o dono dela e onde essas pessoas só podem estar certas
se pensarem daquele jeito, daquela maneira, né? Em uma das nossas aulas, por exemplo, eu deixei claro aqui que o Senhor ao profeta vai dizer: assim como altos são os céus, assim é a diferença do que eu penso para aquilo que você pensa. Por exemplo, Jó, quando vai questionar ao Senhor, em Jó capítulo de número 38, o Senhor coloca Jó sentadinho no cantinho do pensamento e faz uma simples pergunta para Jó: aonde tu estavas, onde eu construía todas as coisas? Se você puder, você me explique. É Deus dizendo para Jó: você não sabe nada, entendeu? Sou eu quem sei tudo. Então faça apenas aquilo que eu mandei você fazer, e fale apenas aquilo que eu mandei você falar. Então eu preciso aceitar essa pluralidade de pensamentos. Outro sim, eu preciso reconhecer quando estou errado, quando a minha verdade ela não é tão verdade assim, quando a minha verdade é apenas uma fagulha de fogo dentro de uma grande fogueira. Eu preciso reconhecer que existem pessoas que possuem um conhecimento mais aprofundado acerca de determinado tema do que o meu. Então eu preciso beber também de outras fontes. Eu preciso também reconhecer que existem fontes de águas mais limpas, de águas mais profundas. Eu preciso reconhecer que existem pessoas que pensam diferente de mim e que o pensamento dela não vai só agregar ao meu pensamento, mas vai modificar completamente o rumo da minha trajetória. Entende? Então, pluralidade também é reconhecer. E outra, tolerar outras vertentes. O que é tolerar, gente? É eu não concordar com a linha de raciocínio, eu não concordar com a aplicação do texto, eu não concordar com a interpretação do texto, porém tolerar essa vertente por não ter poder, conhecimento e nem base para desconstruí-la. Quando nós trabalhamos, por exemplo, o tema escatológico, existem muitas teorias que envolvem o assunto. Então, uns vão dizer, por exemplo, que a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. Outros afirmam que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, e existe aquele debate infernal. Você nem foi para o céu, mas já está no inferno por conta desse debate improdutivo, né? Onde, se ambos entendessem a questão da pluralidade teológica, iria tolerar o pensamento do outro, mesmo não concordando com a tese do outro, ok? Ok? Beleza? Podemos seguir? Segundo tópico aí do que é o pluralismo teológico. É aquele que entende que uma única teologia não daria conta da complexidade da realidade. Então, quando eu entendo que no país existe uma pluralidade de pensamentos muito grande, eu tenho que entender que para cada realidade existe uma teologia a ser aplicada dentro daquele contexto. A mesma teologia aplicada dentro de um contexto onde as pessoas são abastardas, não pode ser aplicada dentro de um contexto onde as pessoas não têm nada. Entende? Então eu preciso entender que para cada ambiente existe uma teologia que precisa ser aplicada ali, ou seja, uma linha de raciocínio. Lembrando que teologia é o estudo acerca de Deus. Então, se eu estudo acerca de Deus, se eu estou estudando algo acerca de Deus, eu preciso entender como Deus precisa ser ensinado dentro de cada contexto que eu estou inserido. Então eu não posso apresentar Deus da mesma forma para um grupo determinado de pessoas do que para o outro. Eu preciso discernir como vou passar esse conhecimento, como eu vou aplicar esse conhecimento e como as pessoas vão receber esse conhecimento. Eu não posso aplicar Deus para um povo, por exemplo, que se encontra livre, né, para um povo que se encontra cativo, por exemplo, dentro de uma prisão. Eu não posso apresentar um Deus, né, apesar dele ser o mesmo dentro de todas as realidades, mas a forma que eu apresento esse Deus vai me produzir sucesso ou não, tá? Então não adianta, por exemplo, apresentar um Deus para um homem que vive em comunidade, né, que vive em sociedade. Ele vai aceitar de uma forma, mas essa forma que eu vou apresentar esse Deus aqui pode não ser recebida ou aceita ou até mesmo compreendida pelos índios que estão lá
né, afastados da sociedade, afastados do mundo que nós estamos vivendo. Então, eu preciso entender que uma teologia só não daria conta da complexidade da realidade que nós estamos vivendo, tá? Então, para cada realidade, uma forma de apresentar esse Deus que nós tanto servimos. Se eu entendo isso, eu consigo apresentar Deus para um número maior de pessoas com pensamentos completamente diferentes uns dos outros. Gosto sempre de citar Paulo. Paulo é aquele que vai pregar, ensinar acerca de Jesus para o povo pobre e para o povo inteligente. E para cada povo ele utiliza um linguajar. Para cada povo ele utiliza uma forma de apresentar esse Cristo. E em ambos os lugares ele produz os seus frutos, as pessoas aceitam a Cristo, a palavra é propagada, a igreja cresce e, acima de tudo, a igreja se fortalece. Ok? Sigamos aí. Segundo ponto, o que é o pluralismo teológico? É entender que a Bíblia é um exemplo desse pluralismo. Como assim, Leandro? É porque nela, na Bíblia, né, existem várias faces da mesma verdade. Então, na Bíblia, existem várias faces da mesma verdade, tá? E um grande exemplo disso são os evangelhos. O que significa isso? Várias faces de uma mesma verdade. Uma mesma verdade é uma pessoa, por exemplo, né? E essa pessoa, ela existe, nela existem várias faces, ou seja, várias formas de você ver e várias formas de você ser visto, ok? Por que eu citei aqui os evangelhos? Porque você tem ali 4 evangelhos, né? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada grupo, né? Cada evangelho desse possui uma verdade, que é Cristo, correto? E essa verdade que é Cristo, ela tem 4 faces, que tem o intuito de alcançar 4 povos. Então Jesus ele é apresentado em Mateus de uma forma, em Marcos de uma forma, em Lucas de uma forma e em João de uma forma. Essa verdade que é Jesus é apresentada em Mateus para um determinado grupo de pessoas, em Marcos também, em Lucas também, em João também. A verdade ela é a mesma, só que ela é apresentada de forma diferente. Então esse grupo que está em Mateus enxerga Jesus de uma maneira. Esse grupo que está em Marcos aprende Jesus acerca de uma outra maneira. O grupo de Lucas aprende Jesus de uma outra maneira e o grupo de João aprende Jesus acerca de uma outra maneira. Deu para pegar aí, gente? Uma mesma face, uma mesma verdade. Essa verdade é uma pessoa, essa pessoa é Cristo. Esse Cristo nos evangelhos é apresentado com 4 faces completamente diferentes, para que essas pessoas que diferentes são aprendam acerca desse Jesus que único é. Beleza? Tranquilo? Firmeza aí? Vamos seguir então para o nosso terceiro tópico aqui. A pluralidade teológica, ela é a unidade da fé. O que seria a unidade da fé? Que nós não somos inimigos por pensar diferente, gente. Entendeu? O irmão lá da Assembleia de Deus, ele não é inimigo do irmão lá da igreja presbiteriana, que não é inimigo daquele irmão da comunidade evangélica, que não é inimigo daquele irmão da igreja apostólica, entende? O irmão que pintou a parede de preto não é inimigo daquele irmão que pintou de amarelo, que pintou de branco, que pintou de vermelho, que pintou com um arco-íris, seja lá o que for que ele quiser pintar. O irmão que anda ataviado não pode ser inimigo daquele irmão que não anda. Entende? Então nós precisamos compreender que o pluralismo teológico, ele nos força a ser unidos na fé. Ter a compreensão, o entendimento que não somos inimigos por pensar diferente, gente. Nós somos seres pensantes. Aí volto agora a um tópico atrás, que eu citei para vocês acerca da pessoa, da verdade que possui 4 faces, não é isso? Imagine se Mateus ficasse brigando com Marcos, que ficasse brigando com Lucas, que ficasse brigando com João. E ambos, né, entrassem numa paranoia, numa neurose enorme de cada um brigar. Não, a forma como eu apresento Jesus para os judeus
ela é mais eficaz do que a forma que você apresenta para os romanos. E a forma que eu apresento para os judeus é mais eficaz do que a forma que você apresenta para os gentios. Aí levanta Lucas, não, mas a forma como eu apresento Jesus, ela é mais intelectualizada, porque ela é mais estudada, ela é mais filosófica, então eu ganho, porque eu estudei mais, eu pensei mais, eu apresentei ele com riqueza de detalhes. Não é assim, gente. Pensam diferente, olham para Jesus diferente. Por exemplo, nos evangelhos existem algumas perspectivas, algumas questões que geram conflitos. Em um evangelho diz que era um cego gritando, em outro evangelho diz que era dois. É um ou dois, gente? Me explica aí essa situação. É uma pessoa gritando ou são duas pessoas gritando? A ideia aqui é que um viu um, o outro viu dois. Tudo depende da forma como você está enxergando. É 6 ou é 9? Depende do lado que você se encontra. A ideia ali foi que alguém gritou. Se 1 ou 2, se 3 ou 4, o que importa é que o camarada gritou, Jesus ouviu, o milagre aconteceu. Ponto. Sabe? Então hoje nós acabamos não vencendo guerras dentro do cenário nacional, apesar da igreja ela ter evoluído bastante, né, ter crescido bastante. Hoje nós, por exemplo, já tivemos a oportunidade, em sua grande maioria, de elegermos aí um presidente da República. Hoje os evangélicos, eles têm um peso, né, dentro da nossa sociedade. Agora eu fico me imaginando se nós respeitássemos esse pluralismo teológico, né, e fôssemos unidos na fé e não enxergássemos o outro como meu opositor, né, e passássemos a enxergar o outro apenas como um pensador diferente. O pensamento é legal, é bacana, eu aceito, eu reconheço, eu tolero. Entende? É a mesma coisa, a pessoa vai no mercado, ó, eu gosto de Coca-Cola, o outro gosta de Mineirinho. Beleza, tu leva a tua Coca-Cola, eu levo o meu Mineirinho, a gente come, você bebe o que você quer beber, eu bebo o que eu quero beber e a amizade continua, a gente segue em direção ao céu. Há uns anos atrás, hoje menos, né, existia uma briga infernal entre arminianismo e calvinismo. Gente, isso provocava uma difusão muito grande dentro da igreja, sabe, uma contenda. Hoje você vê aí alguns podcasts, né, onde as pessoas vão para frente das câmeras apresentar uma discussão vergonhosa acerca de um determinado tema. Parece que não leram sobre Paulo, que nos recomenda não entrar em vãs discussões que não produzem coisa alguma sobre a vida de ninguém. E aí fica ali um ofendendo o outro em nome de Deus, utilizando a Bíblia. Que isso, gente? Que coisa baixa, que coisa ridícula, que coisa anticristã, né? Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como é que eu vou para frente de uma câmera? Um rapaz vai ficar como intermediador, como um juiz ali, um sentado de um lado, o outro sentado no outro, e discutindo para saber quem conhece mais de Bíblia. Naquele momento, Jesus sai dali, acho que nem o diabo fica naquele ambiente. Nem o diabo fica, porque Jesus não fica, porque é onde não há pacificadores, Jesus não está presente. E o diabo não fica por quê? Porque o diabo não fica no lugar onde existem duas pessoas bobas. Entendeu? Deus não fica porque não existem pessoas boas, o diabo não fica porque não existem pessoas inteligentes, que tem dois bobos ali discutindo acerca de um tema que ninguém possui uma verdade. Se você perceber, C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, vai falar uma verdade acerca desse assunto anos antes desse assunto acontecer. C.S. Lewis vai dizer que somente os idiotas discutem, porque na discussão de dois idiotas ninguém possui uma verdade. Está um idiota daqui, um idiota dali, apenas tentando provar que o outro não possui uma verdade, que o outro está errado, né? Então eu vou provar que o outro está errado sem possuir uma verdade. Em contrapartida, o outro vai fazer a mesma coisa, vai tentar provar que eu estou errado sem possuir uma verdade. Logo, C.S. Lewis vai dizer, são dois idiotas. Tem lógica, gente. O outro não é meu inimigo porque ele pensa diferente.
E a conclusão da nossa aula é que as diferenças teológicas, elas devem ser tratadas da seguinte forma. Primeiro, respeitando a posição do outro, tá? Tendo diálogo entre os antagonistas, ou seja, pensamos diferente, mas podemos dialogar sobre o assunto. Se no término do diálogo, não do debate, se no término do diálogo você permanecer com a sua linha e eu permanecer com a minha, maneiro, entendeu? Eu posso não aplicar nada do que você me trouxe na minha vida, porém pode ser que em algum momento da minha trajetória de vida eu precise daquele conhecimento, daquela ferramenta, daquela sabedoria que você me passou. Por exemplo, se daqui a algumas horas, por exemplo, você ligar ali a sua TV, plantão da Rede Globo, né? E algumas notícias relacionadas à figura do anticristo estão sendo anunciadas ali. O anticristo se apresentou, é ele, está ali, vivemos um novo ciclo. Imagine as pessoas que acreditavam que a igreja seria arrebatada antes desse evento. Como é que elas vão ficar? Elas vão desacreditar de Deus, de Cristo, da palavra? Elas podem muito bem falar assim, caramba, o pessoal lá do pós estava certo. Ainda bem que eu possuía um conhecimento, por mais que não acreditava, mas eu aceitei, reconheci e tolerei, e hoje eu sei mais ou menos como lidar com essa situação. É isso, gente. Então, como é que eu lido com isso? Respeitando a posição do outro, dialogando com os antagonistas e partilhando o dom da vida. Entendeu? Compartilhar a vida, entendeu? Porque a morte, ela é uma questão de um piscar de olhos. Você pode, por exemplo, futuramente, daqui a uma semana ou daqui a uma hora que você depois de assistir esse vídeo, receber uma notícia que eu já não mais estou aqui, ou eu recebi que você não mais está aí, ou algum familiar ou algum amigo, e não adianta compartilhar a vida com quem está morto. Entende? Então compartilhe a vida com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que caminham, que comungam com você, que às vezes até tolera você. Partilhe a vida. A vida é um dom que Deus deu a cada um. Então, ao invés de eu tomar conta da vida do outro, eu vou partilhar vida com o outro. E o que tem de gente viva, porém morta por aí, precisando às vezes de uma pequena fagulha desse fogo de Deus que ainda existe dentro de ti, não está no gibi. Às vezes está do seu lado, está no seu contato do WhatsApp, está sentado na cadeira do lado da sua igreja, né? Às vezes está na sua frente ou atrás de você na fila de um mercado, está no volante enquanto você está num carro de aplicativo, ou está sentado atrás enquanto você dirige o seu carro de aplicativo, está sentado na plateia enquanto você prega, enquanto você canta, enquanto você ora. Vivemos um tempo onde as pessoas elas tiram a sua vida por compreenderem que ela não existe mais. Então eles só vão dar fim àquilo que dentro do entendimento deles já foi dado. Então compartilha a vida, partilha do dom da vida. Isso também é uma forma de viver a pluralidade da teologia, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero acrescentar algo na sua vida com essa aula. Que Deus abençoe, bons estudos no nome de Jesus. Amém.